Você acorda, vai para a cozinha preparar seu café da manhã e olha para aquela beterraba vermelha, brilhante, que tanta gente diz ser uma das melhores amigas do coração. E realmente é. Ela melhora a circulação, ajuda o sangue a fluir com mais facilidade e dá aquela energia suave que o idoso sente na caminhada, na escada, na respiração. Mas existe um lado da beterraba que quase ninguém fala. Um detalhe pequeno, esquecido, que pode transformar um suco saudável em algo perigoso, principalmente depois dos 60. E é aqui que muita gente comete um erro sério. Mistura a beterraba com algo que dentro do corpo cria uma reação química capaz de alterar a pressão, prejudicar o coração, acelerar o batimento, causar quedas súbitas de pressão e, em casos mais graves, levar o idoso ao pronto-socorro sem entender o que aconteceu. É um risco silencioso que passa despercebido porque a pessoa acha que está reforçando o suco, quando, na verdade, está criando uma combinação que o organismo maduro não consegue controlar. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar os 5 alertas que você precisa saber antes de misturar qualquer coisa com suco de beterraba, incluindo a combinação mais perigosa de todas, aquela que pode mexer com a circulação em minutos e que médicos recomendam evitar. Fica comigo até o final, porque o último tópico é justamente o mais grave. É nele que a maioria das pessoas descobre que estava fazendo a mistura errada por anos. Antes de começarmos, comenta aqui embaixo. De qual cidade ou país você está me assistindo agora? Eu amo ver essa família linda espalhada pelo mundo inteiro. Agora respira fundo, porque o que você vai aprender hoje pode proteger sua circulação, sua pressão e, em muitos casos, o seu coração. Vamos começar. Número 1. A beterraba é poderosa, mas seu efeito depende da pressão que você tem. Todo mundo sabe que a beterraba é boa para o sangue, mas poucos entendem como ela age dentro do corpo. E por que isso pode ser um risco para alguns idosos? Quando você toma o suco, os nitratos naturais da beterraba se transformam em óxido nítrico, uma substância que dilata os vasos sanguíneos, abre as artérias e facilita o fluxo do sangue. Para quem tem pressão alta, isso parece maravilhoso. E realmente é. O sangue passa com mais facilidade, o coração trabalha com menos esforço, a circulação aquece mãos e pés e a cabeça parece até mais leve. Mas o problema aparece quando o corpo não consegue controlar essa dilatação. Em alguns idosos, principalmente os que usam remédios fortes para a pressão, o efeito da beterraba pode ser rápido demais, causando uma queda brusca no fluxo, tontura, fraqueza nas pernas e até desmaios. É aqui que os exemplos da vida real mostram a diferença. Seu Hélio, de 77 anos, tomava suco de beterraba todos os dias, achando que estava limpando o sangue. Mas como já usava um medicamento vasodilatador, a combinação ampliou demais os vasos. Ele começou a sentir a vista escurecer, principalmente ao levantar da cama. Só descobriu o motivo quando o cardiologista explicou que o suco estava duplicando o efeito do remédio. Já Dona Iracema, de 73 anos, tinha pressão sempre alta, mãos frias, circulação lenta. Quando começou a tomar o suco, sentiu a diferença em poucos dias. As pernas ficaram mais leves, a pressão estabilizou e a caminhada ficou mais fácil, porque o corpo dela precisava daquele reforço no fluxo sanguíneo. Ou seja, a beterraba é poderosa, mas não age igual em todo mundo. Como usar com segurança? Se você usa remédio forte para a pressão, tome pequenas quantidades, 2 copos. Se sua pressão é normal ou alta, o corpo tende a responder bem. Evite tomar em jejum se sente tontura ao levantar. Combine sempre com água, não puro. A beterraba não é o problema. A combinação errada é. Se esse primeiro alerta fez sentido para você, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixe seu like. Isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais idosos que precisam dessa orientação.
E no próximo tópico, você vai descobrir o erro mais comum que faz o suco de beterraba virar uma bomba para o coração. E quase ninguém sabe disso. Número 2. O erro que transforma o suco de beterraba em uma bomba para o coração. A beterraba melhora a circulação, mas existe um ingrediente que muitos idosos misturam achando que vai potencializar o suco. E, na verdade, cria uma combinação perigosa dentro do corpo. Esse ingrediente é o açúcar. Quando você coloca açúcar no suco de beterraba, o que acontece? O corpo recebe dois comandos opostos ao mesmo tempo. O açúcar sobe a glicose rapidamente. A beterraba dilata os vasos rapidamente. E esse choque de estímulos é exatamente o que o coração maduro não consegue equilibrar. O sangue fica mais acelerado, a pressão pode oscilar bruscamente e o pâncreas é obrigado a liberar insulina no mesmo momento em que o corpo está tentando estabilizar a circulação. Isso gera um efeito em cadeia: taquicardia, tontura, suor frio, tremedeira e, em casos mais sérios, queda súbita de pressão. E isso aparece claramente na vida real. Seu albino, de 80 anos, sempre dizia que não gostava do gosto da beterraba. Então colocava 2 colheres de açúcar no suco. Em poucos minutos, sentia palpitação, calor no rosto e uma pressão no peito que o deixava apavorado. Ele achava que era do coração, mas era da combinação beterraba plus açúcar. Já Dona Celeste, de 75, fazia a mesma coisa. Misturava açúcar para ficar mais gostoso. Certo dia, após tomar o suco, as pernas ficaram fracas e a visão escureceu por segundos. Quando foi orientada a retirar o açúcar, o suco deixou de causar qualquer sintoma. Isso acontece porque o açúcar sabota a ação positiva da beterraba. Como evitar esse risco? Nunca adoce o suco de beterraba. Se quiser suavizar o sabor, use água gelada ou limão, que não interfere na circulação. Evite misturar frutas muito doces como banana ou manga. Tome preferencialmente entre as refeições, não junto de carboidratos pesados. A beterraba é uma aliada, mas o açúcar transforma essa aliada em um perigo silencioso. Se esse alerta abriu seus olhos, comenta o número 2 aqui embaixo. Eu leio cada comentário. A seguir, você vai aprender a mistura mais perigosa de todas, aquela que pode causar queda brusca de pressão em minutos e que muitos idosos fazem sem perceber. Número 3. A mistura proibida, quando a beterraba encontra algo que derruba a pressão em minutos. Existe uma combinação que muitos idosos fazem sem perceber e que pode causar uma queda brusca de pressão, tontura severa e até desmaio. A mistura perigosa é beterraba plus limão em excesso. Sim, o limão é saudável. Sim, muita gente usa para reforçar o suco. Mas quando você mistura muita vitamina C com os nitratos da beterraba, nasce um problema sério. O corpo acelera a conversão dos nitratos em óxido nítrico tão rápido que os vasos sanguíneos se abrem de uma vez só. O resultado? O fluxo de sangue despenca para as regiões inferiores e o coração tenta compensar acelerando. É por isso que alguns idosos relatam tontura súbita, pernas bambas, sensação de desmaio, pressão caindo na hora, calor no rosto, visão embaçada segundos depois de tomar o suco. Essa reação não é exagero, é fisiologia. E a vida real confirma isso. Seu Benedito, de 74 anos, tomava suco de beterraba com muito limão para ficar mais azedo. Certa manhã, levantou da cadeira e caiu no sofá sem força. A pressão tinha despencado. O médico explicou que a mistura intensa acelerou demais a vasodilatação. Já Dona Noraci, de 68 anos, fazia o suco com o suco de 3 limões. Ela achava que limão nunca faz mal, mas começou a sentir a cabeça flutuar minutos depois de beber. Quando reduziu para algumas gotas, a tontura desapareceu completamente. A beterraba não é o problema. O excesso de limão é que faz os vasos abrirem rápido demais. Como usar com segurança?
Use apenas algumas gotas de limão, máximo 1/4 de unidade. Nunca esprema 2 ou 3 limões no suco. Se você tem pressão baixa, evite completamente. Se sentir tontura, pare na hora. Seu corpo precisa de equilíbrio, não de um choque químico. Se esse alerta fez sentido para você, comenta o número 3 aqui embaixo. Fica comigo, porque você vai conhecer a combinação que o corpo do idoso não consegue digerir bem e que pode causar mal-estar, enjoo e alteração de glicemia poucas horas depois do suco. Número 4. A mistura que sobrecarrega o estômago do idoso e causa mal-estar horas depois. Existe uma combinação que muitas pessoas fazem achando que estão turbizando o suco de beterraba, mas que, na verdade, dificulta a digestão, irrita o estômago e desregula o açúcar no sangue, especialmente depois dos 60. A mistura perigosa é beterraba, paz, frutas muito doces, como banana, manga, uva ou melancia. O problema não é a fruta em si, é o efeito conjunto dentro de um organismo maduro. A beterraba já tem açúcar natural, a frutose. Quando você mistura com frutas muito doces, cria uma bomba glicêmica que o pâncreas do idoso não consegue processar rápido o suficiente. O resultado é uma montanha-russa dentro do corpo. Glicose sobe rápido demais, insulina dispara, circulação dilata e o corpo tenta equilibrar tudo ao mesmo tempo. Essa bagunça causa enjoo, sudorese, mal-estar, queimação no estômago, tontura leve e aquela sensação de estômago parado. E na vida real, isso acontece todos os dias. Dona Cláudia, de 72 anos, colocava banana no suco para ficar mais cremoso. 1 hora depois, sentia um peso no estômago, uma moleza no corpo, e dizia que o suco fez mal. Quando retirou a banana, o problema desapareceu, porque a digestão dela não conseguia lidar com a carga dupla de açúcar. Seu José Mauro, de 78, misturava a beterraba com uva para reforçar o sangue. Só que ele entrava em hipoglicemia reativa. O açúcar subia rápido, caía rápido, e ele ficava pálido, fraco e suando frio. Parecia algo grave, mas era só a combinação excessiva de frutose. O corpo do idoso precisa de equilíbrio, não de excesso. Como evitar esse erro? Nunca misture beterraba com frutas muito doces. Prefira combinar com maçã verde ou limão, pouco limão. Use água gelada para suavizar o sabor. Se sentir peso ou náusea, reduza a quantidade de beterraba. Seu estômago agradece e seu sangue também. Se esse tópico fez sentido para você, comenta aqui embaixo o número 4. Não sai do vídeo. Agora vem o mais sério de todos. O único ingrediente que, misturado à beterraba, pode causar um efeito perigoso no coração e que muitos idosos usam sem imaginar o risco. Número 5. O ingrediente que, misturado à beterraba, pode alterar perigosamente a circulação do idoso. A mistura mais perigosa não é doce, não é azeda e não é fruta. É algo que muitos idosos usam achando que estão fortalecendo o sangue, mas que, junto com os nitratos da beterraba, cria um efeito que o corpo madura não consegue controlar bem. Esse ingrediente é gengibre em excesso. O gengibre sozinho é excelente, melhora a circulação, aquece o corpo, é anti-inflamatório natural. Mas quando você combina muita beterraba, vasodilatadora, com muito gengibre, acelerador circulatório, o corpo recebe uma dupla de comandos fortes demais. É como pisar no acelerador e no turbo ao mesmo tempo. O resultado pode ser aceleração do coração, queda repentina de pressão, calor intenso no rosto, tremedeira, suor frio e sensação de desequilíbrio segundos depois de beber o suco. E isso aparece muito claramente na vida real. Seu Nestor, de 81 anos, começou a colocar pedaços grandes de gengibre no suco de beterraba para limpar o sangue.
Ele dizia que o suco deixava ele aceso demais, até que um dia sentiu o coração acelerar e precisou sentar imediatamente para não cair. O médico explicou que os 2 ingredientes estavam amplificando demais a vasodilatação. Já Dona Fabiana, de 74, colocava gengibre ralado, achando que não tinha problema. Só que minutos depois de tomar, sentia a pressão despencar, a vista escurecer e o corpo ficar mole. Ela achava que era fraqueza, mas era apenas o excesso da mistura. Nem a beterraba é perigosa, nem o gengibre é perigoso, mas juntos e em excesso podem causar uma queda de circulação que o corpo do idoso não controla direito. Como usar com segurança? Use só um pedacinho pequeno de gengibre, 1 centímetro. Nunca misture gengibre ralado em grande quantidade. Evite totalmente se você já toma remédio para pressão. Se sentir calor, tontura ou aceleração cardíaca, reduza ou retire o gengibre. O segredo é simples, não é proibir, é equilibrar. Se esse alerta fez sentido para você, comenta o número 5 aqui embaixo. Quero ver quem chegou até o final desse tópico. Hoje você aprendeu algo que pode realmente proteger sua saúde. A beterraba é poderosa, ela melhora a circulação, ajuda o sangue a fluir, dá energia para as pernas, clareia a cabeça, mas ela também exige cuidado. E quando você mistura os ingredientes errados, não importa que a intenção seja boa, o corpo do idoso sente o impacto na hora. Você viu como a pressão pode reagir rápido demais, como o açúcar transforma o suco numa armadilha, como o excesso de limão causa uma queda brusca, como as frutas muito doces bagunçam a glicemia e como o gengibre, em exagero, acelera tudo que o corpo tenta manter em equilíbrio. E ao entender isso, você deixa de tomar o suco no escuro e passa a usar a beterraba como ela realmente deve ser usada, com medida, com consciência, com respeito ao seu organismo, como um aliado, não como um risco. Por isso, se esse vídeo te ajudou, te alertou ou te abriu os olhos, compartilhe ele com alguém da sua família. Pode ser exatamente o aviso que essa pessoa precisa. E se ainda não fez isso, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Aqui você aprende a cuidar do seu corpo de forma simples, honesta e segura. Antes de ir, me conta nos comentários qual das 5 misturas você não imaginava que podia fazer mal. Eu quero ler sua resposta, porque cuidar da sua circulação é cuidar do seu futuro. Obrigado pela companhia. Nos vemos no próximo vídeo.